Boa tarde a todos. Eu queria começar agradecendo a organização desse evento, convite para participar dessa mesa, os meus caros amigos Ronaldo Coutinho e Carlos Nelson Coutinho, discutindo o repartimento, a refração, o que significou a Comuna de Paris na obra de três autores que, de alguma maneira, nós estudamos. A mim tocou Marx, e eu vou me deter nos 20 minutos que eu tenho, me avisa, hein, Luiz, no impacto do evento histórico que foi resumido e trabalhado por vocês na conferência de abertura da professora Claudine. Eu vou dar por suposto o conjunto de informações históricas que ela forneceu e vou me ater ao que isso causou em Marx. Posso dizer, já adiantando, que causou um enorme impacto. Quero lembrar que os eventos de 1870 a 1871 pegam Marx ainda na sua plena capacidade intelectual. Eles lembram que Marx vai morrer em 1883. E eu diria que os últimos 12, 13 anos da trajetória de Marx são aqueles onde, na sua obra e no seu pensamento, se espelha o impacto da Comuna. É bastante importante sinalizar, e sei que são pontos de polêmica, mas é importante sinalizar que o período de apogeu de Marx como intelectual, como pesquisador, como criador, como formulador, já ficou um pouco para trás. Tá? Eu creio que boa parte dos analistas reconhecem que a década mais criativa do pensamento de Marx, o período onde Marx chega ao apogeu das suas capacidades heurísticas, analíticas e de síntese, é o período de 10 anos que decorre entre 1857 e 1867. Esse período ele faz o que eu chamaria de as suas mais geniais descobertas, é o período mais fecundo da sua intervenção como teórico do pensamento moderno. Mas isso não quer dizer, de forma alguma, que no período posterior Marx não tenha continuado a trabalhar e não tenha feito formulações brilhantes. Mas é mais ou menos claro que a partir de 1875 a capacidade criativa de Marx entra num processo de murcha. Não é? O último texto significativo de Marx é de 1881 e de 81 a 83 ele não produz quase nada. Mas entre 1870 e, sem dúvida, até 1876, 77, ele continuou pesquisando incansavelmente. E, sobretudo, teve a sua atenção despertada nesses últimos anos para fenômenos claramente políticos, especificamente políticos. Né? Em 1875, por exemplo, ele está profundamente preocupado com o processo de unificação das tendências socialistas na Alemanha, que vai coroar, ou vai se coroar o Congresso de Gotha, onde vai surgir o primeiro grande partido socialista de massas, que é o Partido Social Democrata Alemão. Pois bem, é nesse período entre 1870 e 1875 que o impacto da Comuna vai se revelar na obra de Marx. Queria lembrar que o movimento operário, notadamente o movimento operário europeu, sofreu uma duríssima derrota em 1848. Né? O resultado das revoluções de 48 foi muito negativo para as demandas do movimento operário e, fundamentalmente, do movimento socialista. Em meados dos anos 50, mais exatamente por volta de 1856, 1857, Marx, fazendo uma análise de conjuntura, prediz a imersão de uma crise na entrada dos anos 60. E ao fazê-lo,
Isso está numa carta a Engels, ele diz, olha, eu tenho que rapidamente procurar municiar os trabalhadores com um aporte teórico e, portanto, vou dar curso à minha crítica da economia política. Não é casual que em 57, 58 ele escreve os famosos Grundrisse. Em 59 ele publica Para a Contribuição da Crítica da Economia Política, que é um resumo pequeno dos resultados que chegaram, prossegue nas suas pesquisas. Em 65 fecha o ciclo dos seus grandes manuscritos e se dedica à redação do livro 1 do Capital, que vai sair em 1867. Mas em 1864, já num momento de afluxo do movimento operário europeu, ele participa, com um leque muito amplo de outros dirigentes políticos e sindicais, da constituição da Associação Internacional dos Trabalhadores, que vai ser conhecida depois como o primeiro internacional. Por que eu estou fazendo referência a 1864? Porque eu disse há pouco que os anos da década de 70 de Marx vão ser muito tensionados pela sua preocupação com o movimento operário, com o movimento socialista e com a sua organização. Mas desde 64 ele já está não apenas prevendo, mas está apostando forte num momento de recuperação do movimento operário socialista depois da derrota, da grande derrota sofrida em 1848. Nota, entre, portanto, a fundação da Associação Internacional dos Trabalhadores, 1864, e a crítica que ele faz, em 1875, à unificação dos socialistas na Europa, exatamente na Alemanha, exatamente no meio desse caminho da Comuna de Paris. Poucos meses antes da constituição da Comuna, no marco da Guerra Franco-Prussiana, mas se mantinha informado pelos correspondentes da Internacional, e quero lembrar que a Internacional era extremamente diferenciada e pluralista. Na Internacional havia bakuninistas, havia prudonianos, e os prudonianos, como se sabe, desempenharam um papel importantíssimo na Comuna, mas estava recebendo notícias do clima de Paris sobre a guerra. Cerca de 6 meses antes da constituição da Comuna, Marx preveniu contra a constituição de um governo proletário em Paris, assinalando que se tratava de algo prematuro e, mais do que isso, algo que resultava da ação voluntarista de companheiros seus da própria Internacional. Entretanto, quando a Comuna se organiza, Marx, e eu quero ressaltar isso, ainda que tivesse uma posição derivada da sua análise de conjuntura política, de que aquilo era uma quase aventura, quase uma maluquice, Marx parte imediatamente em defesa da Comuna. E não o faz por razões táticas. Como secretário do Conselho Geral da Associação Internacional dos Trabalhadores, é ele que redige as moções de solidariedade à Comuna, que foi vítima de uma campanha de infâmias e de calúnias. Eu diria que até então, na história moderna, nenhum movimento sofreu esse tipo de campanha. Era de deixar The Globe, esse jornal americano que é traduzido aqui no Rio de Janeiro, morrendo de inveja. Os combinar, os homens e as mulheres da Comuna, alguns foram retratados aqui na sessão de abertura, foram considerados assassinos, tresloucados, vândalos. Em torno da Comuna se constituiu, a meu juízo, a primeira batalha, a primeira disputa ideológica significativa do tempo da modernidade. 48 já apresentou isso, mas é na Comuna que começa uma postura sistemática de calúnias
infâmias e mentiras contra o movimento operário, que vai encontrar, né, um outro momento de auge em 1917, 18. Quem conhece que os jornais brasileiros publicaram sobre o regime maximalista sabe a quem que eu estou me referindo, não é? Trotsky era um assassino, Lenin um vilão e por aí afora. Esse tipo de manipulação, de direção da informação, começa com a Comuna de Paris. Os heróis, os valorosos defensores de Paris, os homens e as mulheres, até em função de um dado que era novo naquele momento, a ativa participação das mulheres na luta de barricada, no calor da hora, no cheiro da pólvora. Aquilo era um dado novo. Embora a gente possa encontrar alguns exemplos, mas que são meros exemplos, em 1789, ou mesmo em 1848, a Comuna marca o ingresso aberto da mulher na cena política, na luta de classes e no enfrentamento direto. Pois bem, toda essa saga, atenção, essa saga, porque é uma saga heróica na medida em que a Comuna é uma resposta a uma capitulação ominosa. A capitulação de Thiers é uma capitulação ominosa. Trata-se da defesa, notem, não apenas da humanidade. Né? Vocês conhecem claramente a divisa da Comuna. Nós estamos aqui pela humanidade. Mas naquele momento, e esses momentos históricos são raríssimos, a causa da humanidade se identificava com a causa da pátria sem xenofobias. Atenção, sem xenofobias. Estrangeiros participaram do governo da Comuna. Estava aí a medida clara do internacionalismo. Então coincidia com a causa da pátria e da nação sem xenofobia. E mais ainda, coincidia com a causa operária em estrito senso. Um momento raríssimo da história. Eu diria que desde então se repetiu uma ou duas vezes. E quando se repetiu até teve um arzinho de comédia, não é? Mas não é a hora de discutir isso. O que importa, notem, é que aquele foi um instante privilegiado na nossa história, não é apenas na história francesa, é na história da luta de classes em plano internacional. Pois bem, Marx em face das calúnias contra a Comuna e em face da defesa daquilo que ele considerava conquistas que transcendiam o horizonte da Comuna, ele faz a defesa aberta do movimento e talvez tenha sido um dos poucos intelectuais europeus com acesso a meios de informação que assumiu a causa da Comuna. Então, nesse sentido, há uma plena solidariedade de Marx com o evento que foi a Comuna. Mas não há apenas uma solidariedade conjuntural ou uma solidariedade episódica. Marx quis ver na Comuna traços de um processo que transcendia largamente aqueles eventos que não duraram mais que 3 ou 4 meses. Parece que a Comuna teve 121 dias, salvo erro, né? Algo por aí. Marx quis ver ali mais do que o assalto ao céu, como ele denominou o movimento, como ele designou a intentona. Marx quis ver ali elementos constitutivos de uma forma de poder futuro. Então, para além da defesa da honra dos revolucionários da Comuna, para além da defesa da Comuna e da denúncia dos crimes cometidos pelos versalheses, que assinou a paz ominosa, mancomunados com o tacão prussiano de Bismarck. Para além disso, a manifestação de Marx tem um sentido que eu diria que é teórico-político, polêmico, problemático, mas que constitui aquilo que o evento Comuna causou na obra de Marx. Eu não sei se vocês sabem,
que Marx vai usar a expressão ditadura do proletariado pela primeira vez no início da década de 50. Depois das revoluções de 1848 e 49, que Marx vai falar, vai usar a expressão ditadura do proletariado, que não é uma expressão dele, né? Ele recolhe essa expressão na tradição do jacobinismo tardio francês, muito especialmente na tradição conspiratória que tem como figura emblemática Auguste Blanqui. Não confundir com Louis Blanc, que é um dirigente pequeno-burguês da Revolução de 48. Eu me refiro a Blanqui, que é um histórico revolucionário conspirador francês. Na entrada dos anos 50, Marx faz referência à ditadura do proletariado. Mas faz referências absolutamente, eu diria, adjetivas. A meu juízo, não há nenhuma referência substantiva no Marx dos anos 50. A Comuna de Paris vai estimular Marx a pensar no que ela consistia enquanto nota, um regime de classe. A última das suas declarações, do terceiro dos manifestos que ele assina em nome da Associação Internacional dos Trabalhadores, ele trata de se perguntar o que é a Comuna. Para além, note, do confronto com versalheses, com prussianos, para além daquilo que a Comuna organizou e foi conjunturalmente, ele quer encontrar o sentido que ele julga universal da Comuna. Ele vai encontrar isso na organização política da Comuna. Na democracia direta, na eleição e na revocabilidade dos representantes. Atenção, na eleição e na revocabilidade. Na dissolução do exército permanente, na constituição do povo em armas. Ele vai recolher aqueles traços que mostram o aspecto organizativo da Comuna. E, simultaneamente, o seu poder repressivo, a Comuna reprimiu muito pouco, diga-se de passagem, né? E Marx, inclusive, sublinha isso. A Comuna não foi o regime do terror. Atenção, a Comuna não foi o regime do terror. Ela não foi o regime do formal Estado de Direito. É óbvio, né? Não podia ser Paris sitiada, submetida a bombardeio. Mas ela foi o exercício de uma democracia efetiva, real e de classe. E, portanto, ela teve um componente repressivo, coercitivo. Não nos esqueçamos que a Comuna não é apenas uma insurreição. Ela é um processo revolucionário no marco de uma guerra. Havia, portanto, que proteger Paris de quem vinha de Versailles, mancomunado com o prussiano, mas também defender Paris dos seus inimigos, né? Da burguesia, da oligarquia, daqueles que estavam conformes à paz ominosa, à paz de traição. Então a Comuna teve elementos repressivos, como qualquer Estado tem, mas a Comuna teve uma série de medidas claramente coesivas, integradoras, que atendiam às demandas das massas. Especialmente uma justiça não formalista, especialmente um conjunto de regras informais, mas que atendiam ao espírito revolucionário e à necessidade de defesa do processo. Marx recolheu essas características, listou-as e disse: senhores, isto é a ditadura do proletariado. É claro que a concepção de ditadura do proletariado que Marx vai defender nos próximos anos não está restrita a esses traços e nem significa um aval absoluto ao que foi a Comuna.
Marx fez restrições a uma série de iniciativas da Comuna, especialmente as iniciativas de natureza econômica. Os líderes da Comuna eram fundamentalmente prudonianos. Marx criticava a sua concepção teórica e a sua concepção política. Mas nem mesmo essas reservas impediram a Marx de extrair desse episódio que ele chamou de assalto ao céu traços daquilo que ele chamaria de ditadura do proletariado. Ele chamou de ditadura do proletariado. Então o primeiro impacto, eu diria que é um impacto decisivo, é que Marx vai retomar a sua tematização da ditadura do proletariado que ele tinha abandonado lá nos anos 50. Isso volta à pena de Marx. E volta, inclusive, na consideração dele acerca da crítica que faz à unificação dos socialistas lá na Alemanha. Um texto conhecido como Crítica ao Programa de Gotha. Ali Marx não faz a defesa da ditadura do proletariado, mas as lições da Comuna estão muito claras para Marx. E a primeira lição qual é? Quem faz uma análise errada da conjuntura política vai meter os pés pelas mãos na ação política. Estava contido no cuidado prévio dele em dizer: é prematuro insurreição. Mas se ela ocorreu, eu estou solidário com ela, mas não estou solidário com seus erros. Se vocês se recordam, alguém se remeter a crítica ao programa de Gotha, vocês vão ver que há aí uma crítica teórico-política. A primeira coisa que Marx começa a dizer é o seguinte: esse negócio que só o proletariado é a vanguarda, é classe progressista, e o resto é massa reacionária, está tudo errado. Então Marx está preocupado, ainda que sem tematizar a questão da ditadura do proletariado, ele está preocupado em extrair lições do que foi a Comuna. Penso que isso não é pouco no âmbito do conjunto da obra marxiana. Agora, quero lembrar para vocês que o impacto maior não vai se dar na obra de Marx. Até porque nesse período Marx escreve pouco. Eu quero lhes lembrar que nos anos 70 Marx continua as suas pesquisas, mas publica muito pouco. Ele estava com o olho em outra coisa. No fim dos anos 70 ele queria discutir se a transição ia ocorrer, a transição socialista ia ocorrer mesmo no Ocidente ou no Oriente. Começou a estudar russo para saber o que estava se passando lá. E de 81 para frente, seus 2 últimos anos são absolutamente improdutivos. Isso vai impactar quem? Vai impactar Engels. E vai impactar os marxistas posteriores. Isso será tratado pelos meus companheiros. Mas eu não posso deixar de mencionar, embora isso não esteja no programa, que Engels ficou muito impactado pela Comuna de Paris. Mas ficou impactado num sentido diferente do de Marx. Atenção! A Comuna provou para Engels que os métodos de luta dos trabalhadores, consagrados ao longo do século XIX, estavam superados. No seu testamento político, Engels, no texto de 1895, escrito pouco antes de sua morte, Engels faz questão de dizer 2 coisas. Primeiro, aqueles métodos que funcionaram em 48 e também em 71 não vão funcionar mais. Barricada não dá mais. Até porque a cidade foi reconstruída com largas avenidas. Depois da Comuna, é bom lembrar isso, Paris passou a ter as suas largas avenidas. Ali não tem guerra de barricada mais. E Engels, que era um especialista em questão militar, atenção, especialista em questão militar, agora o exército não é mais aquele. Mas a grande lição que Engels tira é outra. Não se refere a aspectos técnicos do processo insurrecional. Ele vai dizer o seguinte: acabou a revolução das minorias. Não tem mais. Agora a revolução é de maioria ou não é mais. Eu quero dizer para vocês que esse texto de 95 deu uma encrenca danada no movimento comunista, não é? Para alguns o velho Engels estava se rendendo ao reformismo, para outros o velho Engels estava percebendo que mudou o ciclo das revoluções.
Uma coisa o velho Engels teve razão, não é? Aquele tipo de revolução própria do século XIX só ocorreu num espaço sócio-histórico que, embora estivesse no século XX, ainda tinha a moldura do século XIX. Foi a Rússia czarista. Fora disso, no Ocidente urbanizado e com exército permanente, aquilo não ocorreu mais. De qualquer maneira, não é pouco para a gente sinalizar o impacto desse evento, que continua a ser paradigmático do assalto ao centro. A gente não chegou lá, mas tentou. Chegaremos. Muito obrigado.